Então, estamos aqui mais uma vez juntos, eu e João, Evanilde Torres, Eva, João Januário, e hoje temos um convidado. Não vou ousar apresentar o Paulo, já antecipando. Não vou ousar apresentar o Paulo, porque eu vou deixar essa honra para ti, João, já que tu conheces melhor do que eu e tens mais informações, podes apresentá-lo bem melhor do que eu. E nesse momento também a gente gosta sempre de dar aquele recadinho, né? De que vocês, então, se gostarem dessa conversa, se estiverem interessados nesse assunto e souberem de pessoas que também se interessem por conversas sistêmicas, então consigam passar essa conversa para frente para que a gente tenha mais alcance e que essa linguagem tenha mais alcance, né? Então, te passo a palavra para que tu possas apresentar o Paulo e assim a gente começar a nossa conversa. Então, hoje, né, temos o prazer de receber aqui no PodSoulCast o Paulo Pimon, meu professor e um cara que me disse sim para eu entrar nesse campo de uma forma muito especial, né? Muita gratidão de ter aqui, Paulo, né, de receber aqui, poder conversar contigo. O Paulo, ele é um dos cofundadores do Instituto Raízes, né, antigo IP Roxo, junto com a professora Maria Inês e com a Sônia Farias, né? Isso. Então, Paulo, bem-vindo ao nosso PodSoulCast. A gente está muito feliz de te receber aqui também, né, de poder conversar um pouco mais contigo e ouvir um pouco mais da tua experiência, né, no campo sistêmico. Bem-vindo. Então, Fico feliz. também te falar, Paulo, do meu prazer de te receber e dessa possibilidade, então, de a gente estreitar contatos e podermos juntos levar isso para mais pessoas, né? Que tenho certeza que essa também é uma das tuas tarefas na vida. Eu sinto bastante honra de estar aqui também, Eva, porque tu és uma das primeiras pessoas, provavelmente, aqui em Florianópolis, né, que começou esse trabalho. Então, quando eu cheguei, você já estava há algum tempo já. Estava capinando um pouco o campo aí. Quando eu cheguei, só tinha mato. Então, eu vim bem depois e eu fico feliz de poder estar aqui contigo. Quem sabe aprender um pouco contigo nessa conversa também. As trocas são sempre preciosas e ricas para nós, né? Então, vamos lá. Bom. É interessante. Cheguei aí quando tudo era só mato, como a gente costuma dizer, mas antes de mim, uma outra pessoa trouxe, né? As constelações familiares para Florianópolis. Então, quando eu ingressei nesse campo tão rico, já foi através da Adriana Cassaroto, que é uma pessoa também que está há bastante tempo, né? Ela é mais jovem do que eu, talvez da tua idade, assim, mas ela que contou essa novidade em Floripa, assim, até onde eu sei, né? Seja bem-vindo. Que bom, que bom. E, Paulo, gostaria, pra gente, acredito que as pessoas já devam conhecer um pouco mais sobre ti, mas se tu pudesse apresentar um pouco de quem tu é, o teu caminho dentro do sistêmico. Tá bom, eu sou manezinho da ilha. Tu és? Graças a Eu Deus. sou manezinho. Não pode. Mas ele foi educado fora, né? Eu fui educado fora. Não tem a... Eu não tenho muito sotaque. Na verdade, eu sou filho de um blumenauense com uma paulistana, né? Então, meu pai veio de Blumenau. Quer dizer, ele conheceu minha mãe lá em São Paulo. Na verdade, minha mãe é de Araraquara, né? Interior de São Paulo. Então, provavelmente por isso, por mais que eu tenha crescido, né? Nasci e cresci na ilha. Tá. Então, só que o ambiente da casa, talvez por não ser filho de manezinho, então o sotaque não pegou tão forte, né, digamos assim. Olha, então a gente tem aqui uma situação bem peculiar, né? Nessa mesa, 3 pessoas, 3 nativos. Olha só. Olha, que é algo bem inusitado em Floripa, né? Nossa, muito. Florianópolis, a gente tem uma história de receber sempre muitas pessoas de fora, né, o tempo inteiro. Então... Bom, eu sou manezinho da ilha, eu sou o quarto de 5 filhos, tá, dos meus pais. E eu cresci sempre nesse ambiente
né, familiar. Eu vim logo depois do meu irmão, que é 1 ano e meio mais velho que eu. Então, esse irmão veio com uma presença bastante forte, digamos assim. Na tua vida? Eu que cheguei na vida dele, né? Mas ele tinha sempre uma presença muito forte, e aí eu cresci como o menorzinho, o pequenininho. Até os 7 anos eu era o caçula da casa, daí veio a minha irmã. A minha irmã mais nova veio quando a minha irmã mais velha tinha 17 anos. Então minha mãe já tinha 43 anos quando teve a minha irmã mais nova. Mas isso é bastante impactante, eu conto essa história porque essa característica minha de ser o mais tímido, o menorzinho, mais fraco, mais escondido, mais frágil também, né? Que aparecia menos. Sempre isso, e sempre conectado, muito próximo da minha mãe, né? Muito agarrado nela. E eu cheguei na minha família e eu entendi que já tinha muita coisa acontecendo. Então... já tinha perdido um bom pedaço da... Já tinha muita coisa acontecendo, então era melhor eu não fazer muito barulho, entendeu? Então eu era bem apagado, assim, nesse sentido, né? A única forma de eu ganhar mais atenção era provocando meu irmão. E aí dava briga. Que não era uma boa estratégia, né? Pela Porque eu diferença de tamanho. sempre apanhava, né? Sempre apanhava dele. E ficando doente, né? Eu tinha bastante bronquite na época e tal. Mas mesmo assim eu não reclamava. Minha mãe disse que ela tinha que... Às vezes ela me descobria doente em algum canto da casa, assim, né? Sofrendo sozinho. Isso. E aí eu ficava mais quieto na minha para não dar muito trabalho. E aí, essa característica, assim, é muito importante para mim. Eu conecto isso muito com 2 coisas importantes, porque depois a minha mãe diz que já, tipo, aos 11 anos de idade eu já dizia que eu ia ser psicólogo. Então, eu nem sabia o que era, nem sei se eu sei hoje, depois de 27 anos, né, dentro da psicologia, eu já nem sei ainda o que é isso exatamente, né? Mas logo começou, durante a minha juventude, né, criança, adolescente, ser esse mais assim, mais o bonzinho, mais o quietinho e tal, essa coisa de saber ouvir. Eu era mais reconhecido por essa coisa da sensibilidade. Da mediação. Isso, não tanto mediador, mais quieto mesmo, sabe? Eu não me metia muito nas coisas, eu ficava sempre de pano de fundo, assim. Só que isso foi... Eu comecei a entender isso como uma característica minha, né? Como a minha identidade até, né? Isso grudou na minha identidade, assim, como alguém apagado, alguém pequeno, alguém que está sempre à sombra, atrás e tal. E um bom ouvido, né? Um menino sensível, gentil, bonzinho. E aí eu fui para psicologia, né? A psicologia foi um caminho natural. Aos 17 anos eu entrei na Universidade Federal aqui, né? Na UFSC. E fiz UFSC lá no meio. Essa minha característica fez com que eu tivesse uma inserção muito maior no campo feminino das mulheres. Então eu estava sempre perto mais das meninas do que dos meninos, né? Na adolescência. Depois fui para a faculdade, um ambiente muito feminino, uma profissão bem feminina. E aí eu lembro que quando eu estava terminando a faculdade, eu entrei numa grande crise, porque eu percebi ali, por mais que eu tenha feito bons estágios durante a faculdade e tal, trabalhei quase 2 anos dentro do hospital universitário, trabalhei 2 anos dando aula de educação sexual em escolas públicas. Esse era o meu estágio. Eu dentro da faculdade, eu mergulhei no psicodrama já, né? E aí, apesar disso tudo, eu entrei numa grande crise no final da faculdade e quando eu estava me formando, assim, de que era claro para mim que eu não tinha maturidade alguma, com 22 anos, a começar uma profissão tão profunda como a nossa, sabe? E aí foi uma grande crise. Eu até pensei, na época eu estava começando a fazer musculação e aí eu estava gostando de atividade física. Eu pensei, vou fazer educação física para fugir da coisa, porque eu venho de uma família onde o principal valor era a intelectualidade, então precisava estudar, eu teria que ir para um mestrado e aquilo ali me contorcia internamente, porque eu nunca fui muito intelectual. A única coisa que me salvou dentro da psicologia foi justamente encontrar com o psicodrama. Tá.
porque o psicodrama me tirou da teoria, né? Da pesquisa. Da psicanálise, de toda aquela profundidade, e me levou para o campo do corpo, do movimento, do grupo. Perceber. Né? Isso, e aí me levou a acessar uma outra inteligência. Hoje eu vejo isso, na época eu não sei. Não sabia. Né? Agora com as constelações familiares, que para mim fica claro que é uma evolução de todo esse campo de conhecimento que o Moreno já estava acessando, né? Então, que é um outro nível de inteligência. Sim. Por isso que eu me encontrei tanto na constelação familiar, né? Porque já não é aquela inteligência cognitiva, sabe? De se encher de conhecimento e de leituras. Eu sempre tive um certo déficit de atenção. Então, sentar na cadeira e estudar livros sempre foi muito difícil, né? Para mim. Hoje, através dos audiobooks, por exemplo, eu consigo entrar em contato com muito mais com esse conhecimento, assim, mais informações. Mas aí, bom, entrei em muita crise depois ali, quando eu estava me formando, tinha 2 bandas, tocava na noite. Olha! Era uma coisa assim, sabe? Psicologia, música e educação física. Tava ali. Aí apareceu uma pessoa na minha vida que foi um mentor mesmo, A vida tem essas coisas que às vezes aparece alguém e diz algo pra gente que naquele momento te cai como uma verdade absoluta, né? E aí eu saí, ele disse, tu precisa sair da casa dos teus pais, senão tu nunca vai encontrar teu lugar no mundo. Aí eu conversei com os meus pais e fui morar na Austrália. Muito do longe. outro lado do mundo. Né? Sozinho. Eu compreendi o quanto a minha vida era protegida, na verdade. Porque como crescendo numa família que valorizava o estudo, a intelectualidade, meus pais sempre diziam, você não precisa trabalhar, você precisa estudar. Estuda. É estudar, o teu papel é estudar, é o estudo que vai te levar para ser alguém na vida, né? Só que o estudo também não funcionava para mim. Não funcionava para mim, né? E aí eu morei quase 3 anos na Austrália. E lá eu experimentei tudo que eu não experimentei aqui, né? Quer dizer, eu trabalhei como na cozinha de restaurantes, lavando o chão, carregando lixo. Eu trabalhei em fazenda, eu trabalhei cuidando consertando cerca em fazenda, e jardinagem, e tudo quanto é coisa assim, manual. E aí quando eu estava morando lá na Austrália, eu pensei, poxa, tem uma vida que é muito linda e boa de ser vivida trabalhando com a mão também, com a manual, com a natureza, com outras coisas, sabe? Uma produção. Do que uma vida intelectual, digamos assim, que eu fui, digamos assim, dentro da minha família, tinha... Então, passei por diversos pontos, assim, e aí, quando eu voltei para o Brasil, porque eu queria casar com a mulher que eu casei, né? Que minha esposa até hoje. Vocês se conheceram lá? Não, a gente se conheceu aqui quando tinha 13 anos. Se eu for contar a história do meu casamento... Eu vou ver a história que vocês se conheceram na maternidade já, de certa forma, né? Essa é a verdade. Na verdade, a gente se conheceu quando meus pais estavam... A minha mãe estava grávida de mim, a mãe dela estava grávida dela. Tá. Foi o primeiro encontro que as mães se encontraram. As barrigas se encontraram. Tem uma história, dependendo do jeito que a gente conta a história, fica um filme romântico. Sim, uma história ótima. Bom, e aí, quando eu voltei, eu comecei timidamente a voltar para a psicologia, começar o trabalho como psicólogo e tal, clínico, né? E aí, logo encontrei com as constelações familiares. E aquilo ali, no momento que eu encontrei com as constelações familiares, foi paixão à primeira vista, foi um amor à primeira vista. E aí começou a fazer todo sentido esse que eu poderia realmente ter sucesso dentro de uma profissão de ajuda, mesmo não sendo aquele intelectual que eu achava que precisava ser, né? Porque na psicologia, a psicologia valoriza muito a intelectualidade, né? Eu lembro de professores me dizendo, olha, a qualidade de profissional que você vai ser é diretamente ligada à quantidade de livros que você lê por semana, né? Diz isso para
para alguém que tem déficit de atenção e tem eu tenho algumas eu não tenho transtorno de déficit de atenção, tá? Eu tenho só alguns traços, Sim. assim. Para mim, aquilo ali era uma tortura sentar e ficar lendo livro. Eu consigo ler livros, mas eu preciso de umas estratégias. Sim. Algumas estratégias, né? Então, eu acessei, através das constelações familiares, um outro campo de inteligência, né? Isso foi com que idade, Paulo, mais ou menos? Que tu Então, conheceu? as constelações... Eu não lembro. Fazem 17 anos atrás. Tinha 27, 28. Foi isso. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. E principalmente porque eu venho do psicodrama, né? Claro. Eu Aí já reconhecia como algo eu já reconhecia. possível. No começo eu pensei, isso aqui é um psicodrama evoluído. É a evolução do psicodrama. E tu, quando tu conheceu, tu acessou direto? Aquilo fez sentido pra ti na hora? Na hora. Foi Incrível. com a primeiro workshop Vivência de Constelação que eu participei, foi com a Sarvan. Sarvan. Com a Sarvan. Conheço. Isso foi aonde? Foi aqui em Floripa? Foi aqui no João Paulo, na casa dela. João Paulo não, Cacupé. No Cacupé. Cacupé. Então, lá, quando eu vi pela primeira vez o negócio acontecendo, já começou desde a primeira constelação que eu vi, já começou a mexer aqui dentro, já comecei... E aí, a primeira constelação que eu fiz, realmente, que eu busquei para um tema meu, né? Foi com o Peter aí, o meu professor. Aí já em São Paulo. Em Curitiba, na verdade. Eu fui para lá para um final de semana de vivências e tal, e aí constelei um tema meu. E aí foi muito forte, assim, pelos efeitos. E foram efeitos muito rápidos, né? Porque chega um momento onde a constelação encontrou, eu tenho certeza, um lugar dentro de mim que já estava se preparando, né? Me alcançou num nível muito profundo. Para o teu corpo, tudo sendo preparado para que esse conhecimento chegasse e encontrasse fertilidade, né? Aí toda essa história minha, eu passei por essa coisa de tentar encontrar quem eu era, quem eu sou no mundo, se eu tenho condições de ajudar outras pessoas realmente, se eu tenho quem eu sou, todas as minhas inseguranças e tal. Eu fui buscando esse desenvolvimento e aí eu encontrei, já lá na Austrália mesmo, alguns caminhos de conhecimento, de autoconhecimento, que me levaram a conectar justamente com a questão paterna. Né? E essa coisa de ser homem, né? Eu era muito bom de ser menino. Eu era muito bom, eu era excelente de ser menino. Eu era excelente de ser menino, de ser agradável para as mulheres, de carregar dores das mulheres, de entender as dores das mulheres e tal. Só que eu vivi um vazio, aquilo que o Robert Bly fala no livro João de Ferro, né? Ele fala de numbness, que é um tipo de anestesia interna, sabe? Para poder me conectar. E aí a minha jornada de autoconhecimento me levou a conectar as coisas, né? Meu pai viveu a vida inteira com depressão, né? Ele vive até hoje, na verdade, né? Suportou isso tudo a vida inteira, desde que antes de eu nascer já começou, né? E hoje eu compreendo, assim, o quanto eu me conectei também. Eu não conseguia me conectar com meu pai, apesar dele ser um pai amoroso e presente até certo ponto, mas era uma distância, uma distância que hoje fica claro para mim que enquanto criança eu tinha uma certa sensação de que meu pai não gostava de mim, não gostava muito da minha presença. Mas é que ele também é professor e tinha um escritório em casa. Se eu chegasse lá perto e eu incomodava ele ficava uma fera comigo, né? Que tirava a concentração dele. Então, tinha uma certa distância ali. A depressão do meu pai fez com que eu também não conseguisse, hoje eu compreendo isso, não me conseguisse conectar com ele. Era muito mais fácil conectar com a dor da minha mãe, com o afeto da minha mãe, com o carinho, o acolhimento dela. E as mães são maravilhosas, né?
Principalmente, As mães são. as mães são maravilhosas. As mães são maravilhosas do jeito que elas acolhem a gente, protegem a gente, suprem as nossas necessidades, né, com abundância. E essa abundância toda também, se não tem, e aí eu fui compreendendo isso, a jornada e ajudando, porque essa foi a minha jornada de me transformar em homem, é o que eu faço hoje, aquilo que eu mais tenho paixão de fazer é ajudar outros homens a compreender e a trilhar essa jornada na direção de se tornar um homem. Se apropriarem desse lugar, E né? eu sempre, as pessoas às vezes me criticam quando não compreendem muito bem qual é o meu paradigma, né? Porque o meu paradigma não é, eu não trabalho com o desenvolvimento do homem nesse paradigma de disputa de gênero, sabe? De homem versus mulher e tal. Mas eu sempre trabalho no paradigma homem versus menino, né? Essa transição de menino para homem. E quando a gente está lá no mundo do menino, o mundo do menino é um mundo apaixonado pelo acolhimento materno, pelo conforto do materno, por ter. E quando a gente está na esfera materna, a gente tem certeza de que tem um terceiro olhando, identificando as nossas necessidades e suprindo as nossas necessidades. Então, é um ambiente muito acolhedor e muito, por o outro lado, em excesso, acaba nos impedindo de desenvolver. Né? É acolhedor e fantasiosamente pode mesmo trazer essa sensação de que supre todas as necessidades. Exato. Então, mas falta algo. No meu mundo interno, eu era extremamente criativo e fantasioso. No meu mundo interno, eu tinha diálogos incríveis, eu mudaria o mundo, eu faria... Né? Só que não era parte... Eu estava sempre esperando que alguém fosse descobrir o gênio aqui, sabe? E me apresentar para o mundo e fazer... Né? Eu não tinha a força necessária de dizer... Para se apresentar. Para me apresentar no mundo e para dizer, olha, eu tenho algo para contribuir. Sempre que eu ousava alguma coisa, era uma insegurança muito grande. Era, né? Então, aquele mundo da mãe, digamos assim, quando a gente vai crescendo, porque a idade vai chegando, né? Mas internamente eu ficava naquela expectativa. Alguém vai me apresentar uma oportunidade de ouro em algum momento da minha vida vai mudar. Né? Em algum momento da vida, né? É louco pensar nisso, mas né? Em algum momento da vida vai cair no meu colo a oportunidade de ouro. E eu sei que muitas pessoas vivem essa realidade, sabe? Internamente, na expectativa da chegada de um salvador, da chegada de um momento da oportunidade certa, ou às vezes no amor, a chegada da pessoa certa que vai se conectar comigo e a gente vai ser, né? E aí tudo isso faz parte do quanto eu fiquei eu compreendo hoje o quanto as pessoas também estão presas nessa esfera materna. Quando eu fui estudar sobre o desenvolvimento do homem e todos os símbolos e os arquétipos do homem, né, e das suas duas fases de transição, o quanto as sociedades antigas garantiam uma ruptura com a esfera materna para que o menino se tornasse homem. E essa ruptura era garantida pelos homens mais velhos. Ritualisticamente, né? De um ritual bastante cruel, inclusive, né? Direitos humanos hoje não ia rolar. Então, eu ajudo hoje, o que eu faço hoje é ajudar outros homens a encarar esse ritual. Mas não da forma que se fazia antes, né? Mas esse ritual de passagem que começa com a ruptura com o materno, depois a gente precisa encontrar com o mundo adulto masculino através do pai, para então poder reconhecer a nossa identidade como homem e desenvolver as características e aquilo que a gente precisa do masculino na fase adulta.
E homens e mulheres precisam Sim. de um masculino saudável, né? Homens e mulheres precisam fazer essa ruptura e essa transição. A questão é que os homens, eles têm uma carência mais profunda em relação a isso. Eu ia até te perguntar, Paulo, porque eu fiquei curioso, né? Como é que foi para ti esse movimento quando tu entende a necessidade de desidentificar com a mãe e começar a ir para o campo do pai, que é outro tipo de linguagem, outro tipo de afeto, outro tipo de atenção. Como é que foi esse movimento para ti? Foi tranquilo ou te custou muita coisa também? Então, cara, eu acho que eu tô fazendo isso até hoje, né? Até hoje eu vejo internamente uma tendência a sonhar com as coisas e uma tendência a quando eu vou para a execução do planejamento e às vezes eu me sinto perdendo força na hora de manter a coisa até o fim, sabe? É uma coisa que eu constantemente, continuamente estou fazendo. Agora, o grande desafio, na verdade, para mim foi, já que a gente não tem mais os rituais de iniciação, né? E um homem para me apresentar ao mundo dos homens, eu tive que fazer isso conscientemente, me conectando com o meu pai, me reconectando com ele. Eu fiz isso intencionalmente, né? Eu lembro lá atrás, quando essas coisas começaram a ficar claro para mim, eu ligava para casa dos meus pais, na época não tinha celular ainda, né? Ligava para casa deles mesmo, né? E aí minha mãe atendia, eu dizia, posso falar com o pai? Quero falar com meu pai. Porque era sempre falar com a minha mãe, né? Qualquer coisa eu ligava para falar com a minha E mãe. às vezes é bem comum a gente dizer, vou lá na casa da mãe. Mas o pai tá lá, né? Exato. É a casa do pai e da mãe. E a gente fala, eu vou lá na casa da mãe. Ué. E aí Porque a mãe tem todo esse apelo de ser aquela que é a figura central na família, né? Exato. Eu e os meus irmãos temos visões diferentes a respeito disso. Porque, para mim, ficou claro, pelo contexto que eu contei para vocês, né? Ficou claro que a minha mãe era a grande figura da casa. Claro. Meu pai era uma figura apagada. E até depois, quando chega a adolescência, a gente começa a entender um pouco melhor das coisas. Por exemplo, minha mãe sempre teve um emprego que ganhava mais financeiramente do que meu pai, né? Mas não que isso fosse um problema, para nós sempre foi exatamente... Mas isso é também um símbolo para mim de o quanto a minha mãe era poderosa. Ela que educava, ela que dizia. Às vezes o pai entrava na educação, né, da gente, mas era a minha mãe que conduzia tudo dentro de casa, que dava conta de tudo e que fazia e acontecia. Né? Era ela era a figura central. E isso foi na minha vida. Eu precisei fazer, então, movimentos intencionais de me conectar com meu pai novamente. E sempre foi um desafio, porque meu pai tem depressão. Estar com meu pai é sair para caminhar com ele durante 1 hora na beira-mar e não trocar uma palavra. Sabe? Aí eu lembro do Robert Bly de novo, que para mim é o livro, assim, a Bíblia, digamos assim, do homem, do masculino. O livro João de Ferro, né? E ele diz assim, sempre os pais e filhos sempre tiveram sempre foi necessário essa participação do pai na vida dos filhos. Por exemplo, a gente teve vários tipos de sociedade na nossa história, né? Mais recentemente, que veio a Revolução Industrial e a vida que a gente conhece hoje. Mas muito, né? Antes os pais ensinavam o ofício para os filhos, né? Então ali era horas fracassando e tentando fazer ponta de flecha e fazendo, né, trabalhando com madeira. Era muito... E ele diz, é como se então o menino que vem das frequências femininas maternas, desde o ventre da mãe, ele conhece muito e está muito embrenhado no feminino, ele precisa agora desse convívio com o pai para começar a compreender a vibração do corpo masculino, da força física, de como adestrar sua força física, sua agressividade e tal. Ele precisa do corpo de um masculino
adulto para Precisa compreender do som de essa... uma voz masculina. Exato. Precisa. E aí é como se uma substância então começasse a passar do corpo masculino mais velho para o corpo masculino mais novo e se alinhar essa frequência, essa vibração, né? E principalmente com a Revolução Industrial, o que a Revolução Industrial fez? Foi tirar o pai do convívio da família, Uhum. né? Foi levar para as fábricas, para os escritórios, né? A gente faz eu faço nas minhas aulas sempre uma comparação que aquele livro Sapiens, né, que é um livro fantástico, Uhum. e os estudos mostram que na sociedade nômade, caçadora, por exemplo, né, em média, vocês sabiam o que o Yuval diz? Que em média os homens ficavam fora 4 horas por dia na caça. E O que nós temos hoje? tempo todo. Hoje tem vezes que eu levo meus filhos na escola e eles só me veem no outro dia, né? E os pais, a maior parte de nós cresceu numa casa onde o pai saía às vezes antes da gente acordar e voltava depois da gente dormir. E esse convívio com o pai, essa ausência paterna começou a criar, como Robert Bly diz, um espaço vazio na psique do menino. Do menino. Me vem muito essa imagem do amor que é praticado de forma diferente a partir do pai, né? Porque o amor da mãe é o amor, estou aqui, estou presente, não vai te faltar. Próximo. O amor do pai é assim, vai. Uma hora a gente se encontra de novo. O Décio sempre fala que, então, quando uma criança cai perto da mãe, a mãe diz, ai, meu amor, vem cá que a mãe vai dar um beijinho. E quando a criança cai perto do pai, ele diz, levanta para cair de novo, né? Camarada, vamos lá. Vamos junto. E aí? Tá sangrando? Quebrou alguma coisa? E aí? E eu entendi muito... bom, enfim, entendi o papel do pai, né? Nessas relações, estudando Bert Hellinger e tudo mais. Mas eu entendi muito bem isso... Quando eu ouvi o Bruno falando, num trabalho, o Bruno falou, gente, o pai não é uma vice-mãe. Aí eu, ai, gente, isso é muito perfeito, né? Porque essa é a sensação que nós temos e queremos, né? Que os pais, que os homens sejam vice-mães, né? Então, que façam do jeito que a mãe faz. Para que, então, não crie no filho não traga ao filho uma informação diferente. Exato. Né? E o pai faz diferente. E aí, quando o pai não ama a gente da forma acolhedora, como é o amor da mãe, a gente rejeita. A gente transforma esse amor mais distante, mais frio, ou até ausente, em desamor. Desamor. Ai, não, meu pai não me ama. Quando, na verdade, ele ama do jeito que um homem ama um filho, né? E a gente tem, na história mais recente, né, grandes ícones, grandes metáforas, né, que foram, por exemplo, nos filmes do Star Wars, né, que tem o Darth Vader, que é o Dark Father, que é o pai que ele está conectado ao lado obscuro da força. Então, o pai, ele está conectado ao demônio, aquilo que, né, o pai é o exemplo daquilo que faz mal, né, do não amor ou do desamor. E se não faz mal, bem também não faz, né? Que é isso. Mas lá no fundo do coração do menino e da menina também, lá no fundo do coração de todos nós, tem um desejo por esse amor. Por esse amor. Né? Que a gente compara com o amor da mãe e diz, não, isso não me serve. Porque a mãe está aqui disponível para mim, mas o pai está onde? Está no trabalho. Trabalho? Para criança de 7 anos, o que é trabalho? O que é o trabalho? É aquilo que leva meu pai para longe de mim. O trabalho é aquilo que rouba meu pai de mim. É aquilo a qual o meu pai se dedica tanto e coloca o amor dele lá. Ou seja, o trabalho, e o pai está conectado e ama aquilo que me machuca, aquilo que me dói, aquilo que eu preciso, o meu pai está entregando para esse tal trabalho.
Então o trabalho, ele vira um demônio, digamos assim, né? Uhum. É um demônio que suga a energia do meu pai, porque quando o pai chega em casa do trabalho, Aí não, pensa o pai caçador lá. Quando ele chega em casa do trabalho, ele traz o Comida. resultado do trabalho. Olha o que eu fiz, sabe como que eu matei esse animal? Aham. Vamos comer aqui o resultado. Conta a estratégia. Agora, hoje, quando eu chego em casa, Uhum. Entrega estresse pro filho. Porque não Não que entrega eu- nada. o que eu entrego? Né? Alguns passam na padaria e compram pão para trazer. Compra Ó, pão. boa estratégia, hein? Mas o filho tem conexão nenhuma com esse negócio. A Revolução Industrial, que a gente tem que ser absolutamente grato, né? Porque nos possibilitou algo, né? possibilitou grandes evoluções, mas no seio familiar, na psique humana, nós temos um grande buraco hoje, que é da figura paterna. Sim. E sem, né, a gente, sem esses dois exemplos de amor. Teve um amigo meu uma vez que falou: o amor, uma metáfora, né? O amor da mãe é incondicional, Uhum. acolhe, recebe e nos ama independente daquilo que a gente faz. O amor do pai é condicional. Então, aqui no amor da mãe, eu me sinto uma pessoa especial e, Sempre. né, um potencial gigantesco, incrível, como eu era enquanto menino, achando que eu ia mudar o mundo cantando ou fazendo, Sim. né? Porque eu sou uma pessoa linda e brilhante, porque minha mãe dizia Minha mãe isso. Entendeu? Que lindo que tu és. Minha mãe acha. Agora, então, há uma Sim, pessoa... essa é a capacidade da mãe, né? Amar incondicionalmente. só que quando a gente vai para o mundo, a gente encontra. Não é isso. Não é. Uhum. E a Não é gente, isso, né? para levar para a outra parte do desenvolvimento da nossa psique, da nossa estrutura psicológica, peraí, eu tenho algo de maravilhoso dentro de mim, Uhum. mas não é suficiente ter algo maravilhoso dentro de mim. Tem algo Eu preciso mais. colocar à prova. Tem algo mais. Eu preciso não só ter algo maravilhoso, como eu preciso também fazer algo de maravilhoso. O amor do pai, ele precisa ser conquistado. Uhum. Diferente do amor da mãe, Da que já mãe. é garantido. Uhum. E esse movimento de ir atrás, de conquistar a atenção, o olhar, o amor do pai, é um movimento que me leva para o crescimento. Uhum. É Leva pro isso. mundo, leva pro sucesso, leva pra... Aqui a gente pode fazer um adendo, né? Porque a gente tá falando do masculino, mas esse é um papel do masculino na vida de uma mulher e de um homem. Exato. Sim, sim, dos meninos e Porque das meninas. no campo sistêmico a gente sempre fala, né? Que essa expansão para o mundo só vem através da mão do pai. E Isso. se a gente corta o nosso movimento para esse mundo, nós também estamos cortando esse pedaço do aprendizado de expansão, né? De expansão, de que Sim, e um dos grandes obstáculos, então, que a gente vai encontrar nessa apropriação do nosso pai, também tem o papel super importante da nossa mãe, né? Que é o papel de aquela clássica cena de dizer, né? Esse é o teu filho, essa é a tua filha, né? Eu te entrego, é minha produção com a tua participação, e eu te entrego, né? Então, as mães, e aí, né? Estamos na internet, isso tudo pode parecer. Sim, gente, mas vamos aí. O papel. É muito difícil para É mulher muito fazer isso. fazer isso, né? Porque é uma produção mesmo, vem de dentro de ti. Imagina a revolução no corpo feminino para produzir uma unha, mas a gente produz 20. A gente produz, Né? a gente não, né? Vocês mulheres produzem um ser, né? Um ser inteiro, né? Então imagina que revolução que tem que acontecer nesse corpo feminino para que um ser seja produzido. Então a gente dá conta disso muito bem, né? Olhando historicamente aí, a gente dá conta dessa tarefa muito bem. Só que, como a gente dá conta dessa tarefa muito bem, também a gente faz a gente segura a cria, né? A gente segura o nosso produtinho e fala, você participou, é verdade, mas a grande produção, quem fez fui eu.
E aí essa entrega também é dificultada Muito. pelo nosso pelo nosso movimento interno, né? O nosso cenário interno fica muito comprometido nessa Tem dois apropriação da E cria, aí né? tem dois aspectos que eu vejo claramente que vão facilitar ou dificultar essa entrega da mãe entregar o filho para o Pro pai. pai. Um dos aspectos é que a gente olha para a natureza e o ser humano né, os mamíferos, mas o ser humano é um dos seres que nasce mais frágeis e indefesos. E a mãe ela tem a responsabilidade de fazer aquele pedacinho de carne Perseverar. né, sobreviver, Vingar. vingar. Uhum. Então, isso faz com que seja natural para a mãe segurar e não querer que esse serzinho seja exposto Ao risco. ao risco. Então, esse instinto materno é extremamente necessário Para sobrevivência. necessário para a sobrevivência, e nem sempre a mulher se dá conta de o quanto, ao ver a criança crescer, né, ela... As pessoas de vez em quando me perguntam, como que eu posso fazer se a minha mãe continua me tratando como se fosse o bebezinho dela, né? Ela não pode fazer diferente. Ela tá programada para fazer isso, né? Ela não pode fazer Depende. diferente. A mãe tá sempre preocupada com a nutrição, tá sempre Uhum. preocupada porque é uma questão de sobrevivência. Sim. De Sim, sobrevivência. não é algo que vem aqui do nosso É. do nosso novo computador, né? Vem lá daquele lugar mais instintivo mesmo. Eu tô abrindo bastante coisa minha aqui, mas tudo bem. Eu, como tive isso. bastante dificuldade de amadurecer, eu também, em termos financeiros e sucesso profissional, também demorou. Quer dizer, cada um tem o seu tempo, né? Sim. Mas, recentemente, só alguns poucos anos atrás, eu estava levando meus pais para Blumenau, para uma consulta médica do meu pai. E aí minha mãe estava no banco de trás, meu pai estava do lado, eu estava dirigindo, né? Uhum. Aí ela virou: "Ô filho, como é verdade essas coisas que você fala na internet, né? Eu ouvi esses dias você dizendo sobre a mãe e tal, e o sucesso financeiro Eu me dos reconheci filhos." muito. E ela disse assim: "Filho, você não sabe quanto eu me preocupei com você." Eu me preocupava muito com você. E você não tem a mínima ideia o quanto feliz e tranquila agora eu estou quando eu vejo que você comprou seu apartamento, isso, e tá levando seus filhos para viajar e tal. A mãe se alegra com o sucesso financeiro porque ela pode descansar. Vingou! Vingou! E tem um nível muito Sobreviveu. importante nisso, né? E alguns dias... Antes eu não entendia isso. Eu achava até que a minha mãe me cobrava questões, né? Porque ela era, sei lá, materialista. Alguns dizem que a minha mãe é dinheirista, que a minha mãe... Mas não é. É que no momento que a gente tem sucesso financeiro, a gente libera a nossa mãe da função dela. De ter que nos alimentar. Porque o dinheiro que a gente faz com o nosso trabalho hoje é o responsável pelo nosso sustento. Antes era função materna, isso. Uhum. Se ela não vê que a gente está garantido de dinheiro, ela ainda está com trabalho a ser feito. Claro. Né? Agora, o outro aspecto... Então, tem esse instinto materno e tem o outro aspecto que é da relação daquele homem e daquela mulher, do meu pai e da minha mãe. As frustrações que essa mulher teve com aquele homem, né? O quanto ela carrega as questões em relação ao próprio pai e confia na força do masculino para levar essa criança para o mundo. Se ele falhou com ela enquanto marido, ela não confia que ele vai dar conta de suprir. Então, às vezes ela pega o filho para ser o parceiro afetivo dela e não consegue liberar, porque ela não confia nesse homem. E porque então ela está olhando para esse homem como o marido dela e não como o pai do filho dela. Exato. Porque quando então as mulheres, quando nós mulheres olhamos para o nosso parceiro afetivo, ora como nosso marido e fala, putz, como o marido tá meio fracassado. Mas aí a gente olha para ele, para esse mesmo homem,
como pai o pai das minhas filhas. Nossa, esse pedaço dele, essa parte dele, essa porção dele é muito bem sucedida. Porque então, se eu olho para as minhas filhas, eu vejo a beleza que elas são, né? Então, eu falo, o pai das minhas filhas é perfeito. Mas o meu marido, né? Então, tem essa... E é uma libertação muito grande para os filhos. Total. Né? E aí o filho... Quando tu consegues admirar o pai dos teus filhos... Mesmo que, enquanto marido, não tenha sido um sucesso. Né? Então, porque isso é uma libertação. O maior perigo é o menino ele ficar enredado nesse lugar de ter que atender às necessidades afetivas da mãe, porque o pai não conseguiu. Ele tenta redimir o pai, se colocando ao lado da mãe como parceiro dela. E aí ele não vai para o mundo. Ele precisa do pai para ir para o mundo. Ele precisa do pai para apresentá-lo ao mundo masculino adulto. E uma das grandes características do masculino, eu provoco e eu faço questão de usar essa palavra, que é a agressividade. A agressividade é a grande característica do masculino. O impulso, né? É daí que vem é da agressividade natural que vem a ação. É diferente, é importante, né, diferenciar agressividade de violência. Violência é uma distorção de uma agressividade não bem modulada, né? Uma agressividade não bem direcionada. Eu costumo dizer... Uma agressividade positiva. Exato. Então, os meninos, desde cedo, eles precisam ser apresentados aos desafios físicos. Justamente porque a agressividade é o seu grande... através da agressividade que ele vai ter a grande contribuição no mundo, mas que ele também pode fazer muita destruição no mundo, se isso não tiver. Então, com o meu filho, por exemplo, desde pequeno, qual era a principal brincadeira que ele tinha com o pai? Brincar de lutinha. Lutinha, guerrinha. Né? Porque lá ele está testando a força dele, eu estou ensinando ele a usar a força dele também, eu estou mostrando para ele esses consequência, principalmente, né? Porque se ele vier dar um chute, ele vai levar alguma coisa de volta. E isso continua até hoje. Com 12 anos, por exemplo, ele fica testando, ele fica me dando soco. Ele fica me dando soco. Eu vou te dar só uma. ele fica meio assim. Eu vou e dou uma, ele cai no chão. Né? Mas eu dou de um jeito que não vai machucar. Que machuca, mas não machuca. Sim. E esse aprendizado a lidar com a força que ele tem é essencial para ele se tornar um homem que contribui positivamente para a sociedade. E ele vai precisar dessa agressividade, ele vai precisar aprender a controlar e a direcionar. E Eva, essa é a grande desespero das mulheres, porque isso nenhuma mulher pode ensinar ao menino. Sim. Essa habilidade a gente não tem. Não tem. Não temos. Não adianta. E para as mulheres é muito difícil aceitar essa limitação. E no momento que ela se dá conta disso, ela entrega. Né? Entrega feliz. Porque aí, então, ela também está garantindo essa sobrevivência que é tão importante. Isso. Então, quando é que uma mãe se alivia? Quando o filho, então, comprou o seu apartamento, quando o filho ou a filha, então, já consegue se sustentar. Isso. E como é que o filho, então, compra esse apartamento? E como é que esse alívio vem para a mãe através do sucesso material do filho? Quando ela entregou o filho para o pai e o pai pôde, então, fazer a sua intervenção positiva nessa modulação. E aí, como a gente está aí nesse lugar tão aberto da internet e esse assunto é bastante delicado, pode gerar interpretações, pode gerar interpretações, ainda que os pais, os homens, não estejam fisicamente presentes, né? Porque os filhos vieram de uma relação casual, ou os filhos vieram através de métodos de fertilização, ou os pais morreram, ou os pais, enfim, não estão presentes no dia a dia do filho, ainda assim, tudo isso que a gente falou é possível, porque não precisa, então, isso não está restrito unicamente à presença física desse pai na vida dos filhos, né? Isso é feito também de uma forma, essa entrega, né? Ou essa entrega da mãe, ou essa aproximação do pai,
o filho fazendo essa aproximação do pai, também é possível com a mudança de postura interna. Isso, Né? a nível da alma, né? Isso, se o filho, então, né, quando se dá conta, quando o filho percebe a pertinência disso que a gente está conversando e se dá conta de que ele precisa fazer um movimento dele em direção ao pai, esse pai pode estar presente, né? Pode estar por aí, mas esse pai já pode ter morrido. E ele é ele o pode pai não ter interno, né? Exatamente. Daquilo que ele contribuiu na minha vida. Ele está em cada célula do meu Então, corpo. eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, porque para a gente poder dar uma costuradinha boa nisso e para a gente não ficar com essa pergunta quicando, sabe? Nós sempre falamos que o filho é o pai e a mãe e algo mais, né? Como a Olinda Guedes que escreveu essa frase, eu acho, né? Nós somos o pai, a mãe e algo mais, né? Então, esse reconhecimento, por exemplo, ao olhar no espelho ou a identificar certas características que eu não recebi da minha mãe, né? Como que eu sou dessa forma, né? A própria constituição biológica que eu tenho hoje é porque o pai entregou algo e contribuiu com algo para minha mãe. Então, é um nível quase espiritual de conexão, assim, digamos, né? E um nível bem profundo. E isso é importantíssimo, mas o que eu estou vendo, Eva, é que, além disso, além dessa conexão espiritual, reconexão com o pai, é necessário também o lugar do convívio com outros homens. Perfeito, interessante. Sim. O homem... A esfera masculina mesmo, a esfera masculina. Quando eu estou no convívio com outros homens, quando eu tenho companheirismo de outros homens que podem, junto comigo, testar a minha força. Não é à toa que os homens gostam tanto das competições e dos esportes. A gente está testando um ao outro. Quando a gente olha alguém, eu tive um final de semana com um grupo de homens agora, né? Uma imersão de homens. A gente fez lá, eu coloquei os 40 homens no chão para fazer competição de flexão, cara. E aí, todo mundo foi lá e começou, e um outro foi desistindo, até que um ficou lá com 67 flexões. E aí, ele estava lá nas últimas, quase não aguentando, todo mundo se reuniu ao lado dele e começou a torcer. Vamos, mais um. Quando ele chegou no final, a gente pegou e levantou ele para cima e começou a vibrar junto com ele, assim. Porque quando um homem conquista algo numa competição e tal, ele mostra para todos os outros aonde é possível chegar. Que todos são Essa capazes. frase é demais, né? É um novo sentido para a competição, Exato. né? Claro. Atualmente, na nossa sociedade, a gente tem a competição como algo... Tá se demonizando a competição, né? Mas no ambiente masculino, a competição é extremamente importante, porque mostra para todos nós onde a gente pode chegar, como modular e direcionar a nossa agressividade através do desenvolvimento da força física, né? Atualmente, por exemplo, a gente sabe que por exemplo, a qualidade e a longevidade de uma pessoa está totalmente conectada à qualidade muscular que essa pessoa tem. Ao Principalmente das pernas. Principalmente das Acabei pernas. De saber disso, né? meu Deus do céu. Os maiores viu? grupos musculares, Sim, né? Porque quem tem pernas saudáveis tem vida tem pela vida frente. longa. Né? Então, e tudo isso a gente sabe. E ao contrário do que, né, se tem mais... Quem tem mais músculo é o homem. Testosterona toda cor. Claro. Mas quem é que morre mais cedo? O homem. O homem. Quem é o que mais se suicida? Quem é que mais sofre de depressão? Quem é que está nas prisões? É o homem. Porque a gente foi perdendo esse convívio com outros homens e se ajudando a modular a nossa força física, a direcionar a nossa agressividade, que é pode ser a nossa grande contribuição, o nosso grande lugar no mundo, como pode também ser a nossa perdição, né? Sim.
Acho que Tá. se a gente for olhar pro nosso horário, né? principalmente o horário do nosso convidado, acho que a gente está na aliança. Eu não sei se o nosso convidado aceita só mais uma pergunta, talvez. Claro que não sim. sei. Sim, Claro. e acho que muitas coisas podem ter ficado quicando por aí, né? Então, enfim. Então vamos ver mais uma pergunta, claro. Tá. Assim, e falo isso, né? Acho que é importante trazer aqui, né? Quando a gente fala desses assuntos do masculino e feminino, às vezes esse é um assunto hoje que está inflamado, né? Sim. Vai para muitos lugares e é que de forma alguma nós estamos falando sobre este vale esse, não é isso. Não. É perceber o que cada energia contribui, porque tem um lugar para essas duas energias, Sim. de lugares bem produtivos, né? Mas falando com isso, né? Me veio aqui o tempo inteiro para falar, né? E de alguma forma as nossas falas aqui não representam em nada algo contra a dor feminina, que é carregada já e Não. que está buscando um lugar de resolução. Mas eu queria te perguntar, Paulo, para a gente encerrar, como é que tu vê essa incompreensão do masculino hoje? Né? Tá. Esse lugar que parece que é tão difícil deixar essa energia fluir também, né? Nas nossas relações, na nossa vida hoje, na nossa sociedade. É uma pergunta bastante polêmica mesmo, né? Porque abre espaço para polêmica, porque a dor das mulheres, a dor que as mulheres carregam, né? A dor que as mulheres carregam hoje. Eu tenho visto um fenômeno muito interessante. Eva, vê se tu também percebe. A dor das mulheres hoje não é tanto contra os homens no final das contas, sabe? Porque elas foram tomando e desenvolvendo cada vez mais o masculino para encontrar um lugar no mundo mais evidente ou mais de liderança, né? Para assumir lugares de liderança, tu precisa desenvolver características masculinas. Para participar de um mundo que pedia isso. Claro. Né? E o mundo que a gente tem é o mundo da competitividade desde Esse foi o Darwin treino. já falou isso lá de trás. Sobrevive o melhor. Então, é necessário Sobrevive o que melhor se adapta. Isso. O melhor se adapta, né? Então, o que a gente precisa o que eu vejo muito agora com as mulheres é que elas compraram essa ideia de que o mundo é um mundo masculino e de que elas precisam desenvolver o masculino para ter um lugar no mundo. Porque se elas desenvolverem um feminino, e aí, qual é a visão que as mulheres hoje têm do feminino? Como algo, como fraqueza, como falha, como fragilidade. Pouco. Né? Como pouco, uma coisa... Tem muito mais a ver com as mulheres olharem para o feminino do que necessariamente mudar o olhar que as mulheres têm para o masculino. Trazer a força do feminino. Exato. Quando eu vejo esse movimento começando a acontecer, sabe? Das mulheres retornarem para... Peraí, o que é esse feminino de verdade? Qual é a força, qual é a beleza que tem aqui nesse feminino que a gente pode encontrar o nosso lugar no mundo a partir dessa força feminina que a gente tem? Não fico tão preocupado em mostrar para as mulheres o que ressignificado do masculino, mas eu acho que as mulheres elas têm uma grande dor em relação ao seu feminino, né? O masculino é algo que eu vejo que as mulheres, eu brinco, eu falo da mulher trator, né? Essa mulher que desenvolveu, eu uso essa expressão didaticamente, né? Mas essa mulher que desenvolveu a força do masculino, muitas vezes essa mulher, ela vem de uma família onde o pai ou era, entre aspas, ausente ou apagado, digamos assim, e a mãe tinha um grande sofrimento também. Né? A mãe, às vezes, em depressão, no sofrimento e na dor, e aí essa mulher teve que assumir o lugar do pai. Para dar o apoio, ser o apoio da mãe
na ausência ou na passividade do pai, né? Então ela tomou esse lugar pela necessidade do sistema familiar. E aí Alguém tinha que fazer. alguém tinha que fazer. E ela continua nessa Sim. até hoje, porque as mulheres reclamam dos homens isso, né? Ah, ele não faz, alguém tem que fazer, eu vou fazer. Daí ela vive sobrecarregada, Sim. meia-noite colocando mais uma maquinada e esperando até terminar para pendurar a roupa para de manhã poder, né? Sim. Ela fica sozinha, fazendo as coisas, dando conta sozinha. Ela fica e ela comprou esse paradigma de que ela tem que, mas isso ela comprou lá cedo, Uhum. né? Sim. Lá cedo ao tomar o lugar do pai. A mulher que tomou o lugar do pai. O menino toma o lugar do pai e fica menino, né? Porque ele Uhum. fica ali atendendo às necessidades afetivas da mãe. A mulher que toma o lugar do pai, ela Ela vai. se torna um trator e em algum momento da vida ela entra em sobrecarga. Uhum. Sim. Ela entra em sobrecarga ou em depressão, esgotamento. É, a sensação que eu tenho, assim, que eu percebo na minha observação é que que nós, mulheres, então, chegamos no lugar onde nós gostaríamos de chegar para ver se a gente conseguiria. E que agora há de novo a gente consegue. A gente consegue. A gente gasta mais energia, é muito mais pesado. Porque a gente vem treinando, os homens vêm treinando a liderança, né, desde sempre. E nós tomamos isso a partir de uma determinada época. Então, a gente percebe também que cansa muito mais, que a gente gasta muito mais energia, que a gente fica muito mais cansado nesses lugares. Então, mas a gente já foi lá e a gente deu conta. Então, agora parece que a gente começa de novo a fazer esse retorno para que cada um possa ocupar o seu lugar, cada um ter a sua importância e que, então, os filhos, as crianças possam usufruir dessa complementariedade, né? Que eu acho que a gente está nesse tempo agora, né? Em que os homens estão percebendo a necessidade desse encontro, desse reencontro com o masculino através do acesso ao pai. E as mulheres começam, e nós então agora começamos a dizer, sabe, como se um grande alívio estivesse prestes a nos tomar. E aí que aí as crianças, os filhos, as próximas gerações vão poder usufruir desse movimento todo. Né? De que há uma complementariedade nessas duas energias, feminino e masculino, e que então ambas são necessárias, importantes, cada uma num determinado tempo, né? Dentro do movimento dos homens também teve um movimento a partir da década de 70, 60, 70 ali também, de uma tentativa de reconexão do homem com o seu feminino, né? Uhum. Então, com o feminino do homem, desenvolver a sua sensibilidade, tudo isso. E é um caminho que levou... É interessante porque isso não levou o homem a ser... Hoje a gente pode ver isso com clareza. Isso não levou o homem para um lugar de ser mais feminino no sentido maravilhoso do feminino. Uhum. Tá? No sentido maravilhoso do feminino, que é a criatividade, a sensibilidade, a flexibilidade, tudo isso né? Na verdade, o homem, ele acabou se tornando um homem fraco e passivo. Sim. Submisso. Porque ele não consegue desenvolver o feminino como uma mulher. Uhum. Então, o que aconteceu por causa dessa história, dessa questão toda, revolução industrial, o sistema familiar, como ficou e tudo isso, o homem foi perdendo a sua força. Né? Aí usufruiu do negativo do feminino, que é a submissão, a coisa mais elástica, né? Que essa é uma característica positiva do feminino, mas que talvez seja apropriado mesmo para uma mulher, né? Essa elasticidade, essa flexibilidade. E aí os homens ficaram mais
moles. 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 Essa é uma boa palavra. Porque eu vejo com tanta preciosidade o feminino, sabe? Uhum. O feminino é tão vibrante, é tão lindo e tão... Né? O feminino tem tantos recursos maravilhosos da dança, da estética e de tudo isso. Eu não vejo esses homens que dizem-se femininos nesse lugar. O que a gente vê hoje nos homens é apagados, entendeu? Enquanto a gente vê as mulheres sobrecarregadas, a gente vê os homens apagados, já não há mais brilho nos olhos. Esse homem, entre aspas, ele é flexível e adaptável a qualquer situação porque ele não tem mais opinião. Eu reconheço isso em mim. Quantas vezes, principalmente no começo do meu casamento, eu casei com uma mulher bem forte, né? Então, quantas vezes ela colocava de forma firme a opinião dela e dentro de mim, como idiota eu fui de pensar diferente, né? É claro que ela tá certa. Né? É claro que ela tá certa. Não há nenhuma possibilidade de não estar. Ela não tá certa, entendeu? Eu até tentava retrucar e tal, mas no fundo, isso enfraquece. Esse lugar, o homem não se tornou mais feminino. O homem enfraqueceu. Ele não tem mais posicionamento. Ver um homem feminino é maravilhoso, cara. Né? Um homem, por exemplo, eu encontrei esses dias, estava no Festival do Outono, um homem na música, na arte, sabe? Um homem na música e na arte realmente feminino é maravilhoso. É maravilhoso também. Sim. Então, esse é um homem feminino, mas o que a gente vê no nosso dia a dia, as demandas que chegam pra gente, é de um homem apagado, passivo, que deixando todas as responsabilidades da família e da casa com a mulher. No máximo, ele paga os boletos. Né? No máximo, ele paga os boletos. Mas ele é um zumbi. Né? Ele é um zumbi. Ninguém consegue se conectar com ele, ele não consegue se conectar com ninguém, porque falta para ele um caminho de identidade. E lá é na reconexão com o pai, é no convívio e na proximidade com outros homens, é aprendendo a modular e desenvolver a sua agressividade saudável que ele encontra a sua identidade como um homem. Aí ele consegue se posicionar com firmeza, sem violência, né? Faço alguns exercícios com os homens e é muito interessante nós homens, por exemplo, modular a violência, né? De passar um pelo outro, encostar e esbarrar e tal, né? E sentir essa possibilidade de usar nossa presença, né? Nossa postura masculina moduladamente, controladamente, né? No sentido de que eu tenho domínio sobre a minha agressividade. Eu não sou... Porque o homem que rejeita ou reprime a sua agressividade acaba explodindo violentamente. Sim. Vai sair da contenção em explosão agressiva. Então, é bom a gente se questionar, e todo mundo que está vendo, é bom a gente se questionar quando a gente está falando, os homens estão muito femininos. De novo, aqui traz aquela questão, o que a gente está considerando feminino? O homem não está feminino, ele está apagado. Sim. Ele virou um zumbi. E isso não é feminino. Isso depõe, isso faz do nosso olhar, faz com que o nosso olhar em direção às mulheres fique comprometido. Comprometido. Totalmente comprometido. A mulher feminina não é uma mulher apagada. Não. Muito pelo não contrário. É uma mulher passiva. Não. Né? Eu tô feliz aqui só observando dois professores conversando. Que é muito bom. Olhem só, não posso, a gente tem que terminar, e aí eu não posso deixar de falar sobre Masculino e Feminino, que é uma canção da Baby Consuelo e do Pepeu Gomes, que eu procurei aqui para ler um pedacinho, que diz: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, somos masculino e feminino. Eu adoro aquela música, eu sempre uso nos meus cursos o Super-Homem do Gil. Do Gil e do Caetano. Maravilhoso. Né? Gil e do Caetano? É. E aí ele diz, um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, de que o mundo masculino tudo me daria.
do que eu pudesse ter. Que nada, minha porção, mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora. É o que me faz viver. Então, é o masculino e o feminino dentro de nós. Dançando. Eu sempre falo Dentro para os homens, nós vamos chegar no feminino, mas primeiro a gente precisa desenvolver o masculino. E fortalecer. Fortalecer o masculino. Sim. E aí a gente traz o feminino junto, porque o feminino ele vai nos ajudar a direcionar, entendeu? Mas não adianta, um homem de 30, 35, os homens hoje de 30, 35, 40 anos, eles estão precisando resgatar o seu masculino. Sim. Não é? Muito bem, meu povo, é isso. Ok. Uma conversa boa. Sim. Algumas... Acho que a gente tem que liberar o Paulo, pois porque é. ele tem um horário. Uma pena. Ou talvez não liberamos também. Né? Não. Estamos aqui, está gravando. Vamos ver se ele está com essa configuração masculina bem... Bom, Eu aproveita. tô bem flexível. Aí, ó. Tá flexível mesmo. A gente já passou até do horário do Paulo, que o Paulo tinha combinado com a gente para estar aqui, né? Eu gostaria de aproveitar, te agradecer, Paulo, né? A tua presença, a tua generosidade de estar aqui com a gente. Eu quero deixar registrado o meu grande agradecimento a um grande movimento meu, que foi chegar nas constelações, né? Tu me deu uma abertura que foi um encontro para mim, cara, de alguma coisa que eu tava há muito tempo procurando. E vocês, o Raízes, são muito importantes, né? Muita gratidão por tê-los como meus professores. Que bom, Valeu. que bom. Valeu. Então tá, gente. Obrigada, Paulo. Obrigada, João. Obrigada, Marcelo, meu querido. Então, aproveitem aí essa conversa, usufruam e talvez outro momento. Deixem suas dúvidas e perguntas nos comentários. Isso. Comenta no comentário de outra pessoa. A gente vai criando nesse podcast aqui uma comunidade de pessoas que vão se ajudando, né? Talvez talvez as respostas não cheguem, mas fazer a pergunta já é algo muito importante, né? Movimenta muito. Então, só esqueci de adicionar, Eva, desculpa. Paulo, tu gostaria de deixar alguma forma das pessoas te encontrarem? Sim, hoje eu estou lá, né? Eu sou empregado do Instagram. O meu Instagram é onde eu mais contribuo, onde eu mais compartilho conhecimento, minha vida e muitas coisas que eu tenho aprendido na minha caminhada. Então, @Paulo Pimon, o @Raízes Instituto também é onde é a empresa, né? Hoje, esse ano nós estamos 2023. Nós estamos fazendo 15 anos, inclusive vamos fazer uma grande festa no dia 7, com um evento de 3 dias chamado O Legado. Vai ser uma grande festa para centenas de pessoas e vai ser com certeza uma experiência maravilhosa. Maravilha. Obrigada, querido. Valeu, Obrigado. Paulo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada.